Bia tem um infarto ao descobrir toda a verdade sobre sua origem. E antes de partir, faz uma confissão chocante sobre todas as suas maldades, que deixa todos em estado de choque. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Bia passa muito mal ao descobrir toda a verdade através de Clarice e de Arlete. Perde o ar e cai no chão, vítima de um infarto fulminante. Levada às pressas para o hospital, ela recebe um diagnóstico grave de que só uma cirurgia poderá salvá-la. Mas antes do procedimento, Bia faz um pedido inesperado. Quer reunir todos que magoou. Em uma cena emocionante, ela confessa todas as maldades que cometeu contra os mocinhos e ainda inocenta Beatriz. Todos ficam em silêncio diante da verdade crua, e quando ela finalmente diz que pode partir em paz, seu coração para, deixando a todos devastados e marcados por uma despedida que ninguém jamais esquecerá. Tudo deverá acontecer logo após Bia encontrar o documento verdadeiro de Clarice e ir confrontar a mãe na pensão e descobrir que ela recuperou a memória de verdade. Arice tenta manter a calma. Levanta-se, vai até Bia, toca seu braço, mas Bia se afasta como se tivesse levado um choque. Clarice tenta falar, mas a voz treme. Eu ia te contar, eu juro, mas depois que eu recuperei a memória, eu não quis te machucar. Bia arregala os olhos. Então é verdade. Meu Deus, é verdade. Não pode ser, você é a minha mãe. Ela se afasta cambaleando, olha para Arlete, que desvia o olhar. Depois volta para Clarice. Então me diz que isso é brincadeira, por favor. Clarice respira fundo, o coração martelando no peito. Ela se força a dizer: infelizmente eu não tô, Bia. A sua mãe de sangue é a Valéria, a filha da dona Arlete. Bia retruca: a Valéria? Aquela mulher que disseram que morreu? A mulher que eu nem conheci? Clarice se aproxima, com os olhos marejados. Valéria te amava, Bia. Ela foi afastada de você, por ele, pelo Juliano. Bia ri, mas é um riso nervoso, cheio de dor, e fala: Não, isso é loucura, isso é invenção. Arlete, com a voz baixa, tenta explicar. Ele fez tudo. Fez a Clarice esquecer, fez você acreditar que era filha dela, fez o mundo girar em mentira. Clarice limpa as lágrimas e afirma: e ele matou a Valéria. Eu vi. Ele a empurrou naquela noite, ela caiu, e eu achei que ela tinha morrido. Por isso que eu saí correndo, fui atropelada e perdi a memória. Bia desaba. O chão desaparece sob seus pés e grita: não, você está dizendo que meu pai matou minha mãe? E você ficou calada esse tempo todo? Que minha vida é uma mentira? Clarice se aproxima, tenta abraçá-la e fala: eu te criei com amor, eu te amei desde o primeiro dia, mesmo sem saber, eu era sua mãe de alma. Bia então recua e fala: não, para, cala a boca, eu... Ela leva as mãos ao peito e fala gemendo: tá doendo, meu coração. Clarice se desespera e pede: Bia, tenta se acalmar, por favor. Mas Bia sussurra antes de cair no chão: tá doendo, acho que eu vou desmaiar. Clarice corre até ela, Arlete também. O desespero toma conta. Clarice então implora: Bia, olha para mim. Bia está pálida, quase sem ar. O peito sobe e desce descompassado. Arlete pega o telefone com mãos trêmulas e fala: é a emergência, minha neta tá infartando. Pelo amor de Deus, mandem uma ambulância. Clarice segura a mão de Bia chorando. Fica comigo, meu amor. Você vai ficar bem. Eu prometo. Fica comigo. O choro de Clarice ecoa pela casa. E o som da ambulância, ao longe, vem como um sinal de que a vida de Bia está por um fio. Logo depois, o corredor do hospital parece interminável. Clarice anda de um lado para o outro, inquieta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Arlete senta com as mãos unidas no colo,
sussurrando uma prece. Beatriz e Beto trocam olhares silenciosos, enquanto Ronaldo permanece quieto, retraído num canto. Juliano caminha em círculos, tenso, e quando Maristela chega, sua expressão já anuncia o caos. A porta se abre. O médico surge com olhar sério, e todos se levantam num sobressalto. Ele anuncia: a situação da Bia é grave. Ela sofreu um infarto. Conseguimos estabilizar, mas o coração dela está enfraquecido. Se quisermos evitar um novo episódio, ela vai precisar de uma cirurgia cardíaca urgente. Clarice leva a mão ao rosto, em desespero. Arlete fecha os olhos, tentando conter o choro. O silêncio dura poucos segundos, até Maristela se aproximar, exaltada, e explode. Isso é culpa sua, Clarice. Era só ter ficado de boca fechada. Clarice se vira, ferida e furiosa, e rebate: eu não contei nada. Ela descobriu tudo sozinha. Encontrou documentos. Veio me confrontar. Maristela então rosna: ah, claro, sempre tirando o corpo fora. É a sua cara. Beatriz firme se impõe. Chega, a Bia tá lá dentro lutando pela vida. Isso aqui não é lugar para briga. Beto se manifesta, tenso. A gente precisa pensar nela agora. Só nela. Juliano avança, com os olhos ardendo de raiva, e grita: vocês nunca quiseram o bem da minha filha. Sempre tentaram tirar ela de mim. Beto ergue a voz, tentando se conter. Eu só não queria ser forçado a me casar. Mas desejar o mal da Bia? Nunca. Beatriz dá um passo à frente e afirma com firmeza: basta. Vamos ouvir o que o médico tem a dizer. O médico suspira e volta a falar, com um tom mais direto. Estamos preparando a equipe. Ela está estável por agora, mas muito abalada emocionalmente. Pediu para ver algumas pessoas antes da cirurgia. Clarice se adianta, aflita, e questiona: eu posso ver minha filha? O médico responde com calma: pode sim. E ela pediu para ver o pai também. Juliano fica surpreso. Maristela revira os olhos, mas não diz uma palavra. O médico então avisa: sejam breves, vamos levá-la para a cirurgia em breve. Clarice e Juliano trocam um olhar cheio de tensão. Não dizem nada. Caminham lado a lado pelo corredor, o silêncio entre eles sendo mais pesado que qualquer discussão. Quando chegam à porta do quarto, Clarice respira fundo. Suas mãos tremem ao segurar a maçaneta. Juliano fecha os olhos por um instante, e então os dois entram. O quarto da UTI é frio, silencioso, com os monitores apitando baixinho. Bia está deitada na maca, pálida, conectada ao oxigênio, com o rosto abatido e o olhar perdido no teto. A porta se abre devagar. Clarice entra primeiro, seguida por Juliano. Os dois se aproximam com cuidado. Bia desvia o olhar para eles e um sorriso fraco se forma, cansado, mas verdadeiro. Ela murmura, com a voz rouca e baixa: eu tô com medo de partir. Clarice se senta ao lado dela, pega sua mão com delicadeza e fala com os olhos marejados: isso não vai acontecer. Eu tô aqui, e mesmo que não seja no sangue, você sempre vai ser minha filha. Juliano se aproxima do outro lado do leito, se inclina, acaricia os cabelos dela com delicadeza e fala com carinho: você é forte, vai sair dessa, eu prometo. Bia fecha os olhos por alguns segundos, suspira. Quando os abre novamente, há algo diferente em seu olhar, algo calmo, mas resignado. Ela mexe a cabeça, devagar, e sussurra: antes de ir, eu preciso fazer a coisa certa. Clarice franze o senho, confusa, e pergunta, aflita: o que você quer dizer com isso? Bia então olha fixamente para ela e com esforço pede: chama a Beatriz, o Ronaldo e o Beto, agora. Preciso falar com todos eles. Clarice se surpreende com o pedido. Hesita por um instante. Juliano tenta intervir, falando com delicadeza: filha,
Talvez não seja a hora disso. Você tem que descansar. Mas Bia insiste, com os olhos cheios d'água, e fala: chama eles, mãe, por favor. Clarice troca um olhar silencioso com Juliano e, sem dizer mais nada, se levanta e sai do quarto. Pouco tempo depois, a porta se abre novamente. Ronaldo entra primeiro, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Beatriz vem logo atrás, segurando as lágrimas, visivelmente tocada. Beto caminha por último, com um semblante sério, carregado de dúvida e expectativa. Bia os observa entrar. O peito dela se agita e os olhos brilham de forma diferente. Era isso que ela queria, e agora todos estão ali. Ela respira fundo. Está prestes a soltar um peso que a acompanhou por tempo demais. Clarice permanece de pé ao lado da filha, segurando a respiração. Juliano está do outro lado da cama, com os olhos fixos no rosto da jovem. Beatriz, Ronaldo e Beto se aproximam devagar, formando um pequeno círculo ao redor da maca. Bia respira com dificuldade. A cada palavra, parece lutar contra o próprio corpo, mas sua alma está firme agora ou nunca. Ela olha diretamente para Beatriz e, com esforço, sussurra: eu fiz muita coisa errada. Só queria ser amada, ser importante para alguém. Achava que você queria roubar tudo de mim. Beatriz se comove, se aproxima e segura com delicadeza a mão fria da meia-irmã. A voz dela sai firme, mesmo com os olhos marejados. Agora já passou, a gente vai te ajudar, vai dar tudo certo. Bia balança a cabeça, recusando o consolo. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela continua, com a voz falhando: mas eu preciso confessar tudo o que eu fiz. Eu roubei o colar para te incriminar. Eu menti, dizendo que tinha me deitado com o Beto, só para forçar o casamento. Eu usei o Ronaldo para perder a virgindade e passar no teste de virgindade. Eu menti para todo mundo. Clarice leva a mão à boca, em choque. O corpo treme e uma lágrima escorre silenciosa. Beto desvia o olhar, engolindo a mágoa. Ele morde os lábios, incapaz de dizer qualquer coisa. Ronaldo fecha os olhos com força. As lágrimas escapam mesmo assim. Beatriz respira fundo, sentindo o impacto da verdade se misturar com o alívio da confissão. Ela então murmura com sinceridade: eu sabia. No fundo, eu sempre soube que era você. Mas, mesmo assim, não te desejo mal, Bia. Bia sorri, ainda com lágrimas no rosto. Um sorriso curto, dolorido, mas cheio de gratidão. E então ela diz, com a voz mais baixa do que nunca: agora que confessei, posso ir em paz. Clarice se desespera e grita, tentando contê-la: não, você não vai a lugar nenhum. Seu lugar é aqui com a gente, Bia. Juliano segura com força a mão da filha e implora com os olhos vermelhos: vai ficar tudo bem. Por favor, fica com a gente. Mas o monitor cardíaco começa a apitar. O som agudo toma o ambiente. O ritmo diminui, depois falha e então para. O rosto de Bia se apaga. Os olhos se fecham suavemente. O peito não se move mais. Ela morre ali, diante de todos. Clarice solta um grito dilacerante, se joga sobre o corpo da filha, abraçando-o com força, como se o calor dos braços pudesse trazer de volta o que já foi. Juliano se curva, cobre o rosto e chora como nunca chorou na vida. Desaba, quebrado. Ronaldo dá 2 passos para trás, encosta na parede, em silêncio, os olhos fixos em nada. Acaba de perder seu amor. Beto respira fundo, com os punhos fechados. A verdade doeu mais do que imaginava, mas a perda dói mais ainda. Beatriz cai no chão, de joelhos, em lágrimas. O pranto dela ecoa pela sala, entre o som do monitor desligado e os sussurros da equipe médica entrando para encerrar a cena. A luz branca da UTI permanece acesa,
fria, imóvel, e ali se encerra o último suspiro de uma jovem que passou a vida tentando ser amada e só encontrou paz no fim. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.